Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Uma boa noite a todos que estão neste momento ouvindo a palavra do Senhor. Nós que fazemos aqui a Primeira Igreja Batista em Água Preta. Sou Janaína, missionária diaconisa da Primeira Igreja Batista aqui em Água Preta. E estamos juntamente com vocês, entrando no seu lar para trazermos um pouco da palavra do nosso Deus. O culto, hoje um culto dedicado ao culto às mulheres. Pode ser que alguns não saibam o que quer dizer MCM. Na Igreja Batista, MCM quer dizer Mulher Cristã em Missão. São mulheres que trabalham para o reino, são mulheres que visitam os enfermos, que oram, que trabalham em nossa igreja, em toda a Associação Batista do Brasil. Então, estamos neste momento fazendo um culto dedicado ao nosso Deus. É difícil a gente chegar à igreja e ver que a igreja não tem ninguém, só tem mesmo nós que estamos aqui, eu, o irmão Sérgio e o irmão Silvio, mas o nosso Deus, ele não mudou. A pandemia, ela mudou todo o sistema brasileiro, mas o nosso Deus, ele continua o mesmo. Deus continua do mesmo jeitinho, fazendo as coisas conforme a necessidade de cada um. E nesse momento iremos orar ao nosso Deus, agradecendo por estarmos aqui, pela nossa saúde e pela nossa família. Senhor Deus, neste momento, ó Pai, estamos, Senhor, te agradecendo maravilhosamente por estarmos aqui reunidos mais uma quinta-feira, Senhor, para te adorarmos, para expressar a tua vontade, da tua verdade, da tua dedicação, mostrar que tu és um Deus onipotente, onipresente, onisciente, Senhor. Intercede em nossos corações, intercede por cada um de nós que estamos trazendo a tua palavra, que estamos fazendo a tua obra, Pai. Te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina agora e para todo sempre. Amém. Neste momento, o irmão Silvio estará trazendo uma mensagem de um hino. Levante seus olhos para o céu, interceda ao nosso Deus e veja o Espírito Santo tocar em seu coração. Por tudo que tem feito, por tudo que vai fazer, por suas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer de todo o meu ser. Que tem feito, por tudo que vai fazer, por suas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer de todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Devemos sempre estar em agradecimento ao nosso Deus por tudo que o Senhor tem feito e continua fazendo em nossas vidas. Neste momento, gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 11, ao versículo 13, que diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vós clamarão a mim, virão orar-me e eu os ouvirei.
Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Que a palavra de Deus continue assim, profunda dentro do seu coração, mostrando o quão maravilhoso e o quão grandioso é o nosso Deus em suas vidas. O Senhor Deus tem feito muitas coisas em nossas vidas. Depois desse texto, eu vou pedir novamente para o irmão Silvio fazer o louvor, porque ele vive. E novamente eu vou pedir a você, fique em pé. Nós não podemos estar abraçando e tocando ninguém nas ruas, mas em nossas casas podemos. Você pode tocar a mão de seu filho, de sua mãe, de seu pai, de seu sobrinho, e pode, nesse momento, interceder a Deus e mostrar que Deus vive. A pandemia mudou o Brasil, mudou o mundo, mas o nosso Deus, ele não mudou, ele é o mesmo. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, não é? O nosso Deus, ele vive e nós estamos nas mãos do nosso Jesus, porque ele vive está. Se você crê neste momento que o nosso Deus vive, digita aí, compartilha conosco o nosso amém. Mostre que você está intercedendo por Deus. Mostre que você está presente na palavra do nosso Deus, que você está fazendo a vontade do nosso Rei. Interceda, mostre assim, amém. Louvado seja Deus, Deus vive, nosso Redentor vive. Amém? Eu vou fazer a leitura do estudo da palavra do Deus, que tem um tema Deus é fiel. A leitura se encontra no livro de Daniel, o capítulo 3, e do versículo 8 a 19. Daniel, capítulo 3, do versículo 8 a 19. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre, tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrassem em terra e adorassem a imagem de ouro. E todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abedênego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam cultos aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abedênego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abedênego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas.
e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. A palavra do Senhor diz, amados ouvintes da palavra de Deus, amados irmãos da nossa igreja que estão adorando ao Senhor nesse exato momento, nesse culto das mulheres, nesse culto da nossa MCM. E estamos aqui nesse momento, amados, mostrando a história desses 3 jovens, de Sadraque, de Mesaque e de Abidênego. Pois, como alguns já ouviram falar dessa história, eles já eram administradores em alguma localidade lá na Babilônia. E esses jovens, por serem administradores, mesmo tendo cargos, eles não se dispuseram a fazer a vontade do rei Nabucodonosor, em se prostrar diante de uma nova imagem de ouro que ele tinha feito. Pois o decreto era, ao som de todos esses instrumentos que eu citei, da pífara, do cítaro, todos esses instrumentos, que as pessoas se prostrassem. E quem não fosse prostrado diante desses sons seria jogado numa fornalha de fogo, seria jogado dentro do fogo. E esses 3 jovens tementes a Deus, eles não se prostraram diante desta estátua. Por quê? Porque eles tinham fé em Deus. O nosso tema é Deus é fiel, o nosso Deus é fiel, Ele não desampara. E eles foram denunciados ao rei. E chegou alguém falou para o rei que eles não tinham se prostrado diante da imagem. E o que aconteceu? O rei disse, tragam-os aqui porque eu quero falar com eles. E em minhas palavras, quando o rei chamou Mesaque, Sadraque e Abidênego e perguntou a eles, por que vocês acham que não se prostraram diante dos deuses que eu mandei todos se prostrarem no meu reino? Eles disseram que não iriam se prostrar. Sabe por quê? Porque o Deus dele era fiel. Eles não se prostraram. E o que foi que Nabucodonosor disse? Vocês sabem o que vai acontecer com vocês? Que vocês vão para uma fornalha de fogo? Que é o meu decreto? Eles disseram que sabiam. Mas se Deus os livrasse ou não os livrasse, eles continuariam servindo ao mesmo Deus fiel. E o rei Nabucodonosor levou-os, mandou alguns soldados levarem ele para a fornalha de fogo. E naquela fornalha, o fogo foi aceso, foi esquentado 7 vezes mais do que o de costume. Os soldados que os levaram, quando foram aquecer mais, não conseguiram chegar mais próximo e foram morreram, não aguentaram o calor. E quando o rei Nabucodonosor, se alguns já assistiram alguns vídeos, alguns filmes, devem ter observado que sempre os reis assistiam às execuções. Sempre eles têm algum local que poderiam assistir à execução. E naquele momento, quando ele começou a assistir à execução dos 3 jovens, eles viram que tinha um 4º homem dentro daquela fornalha. E aquele 4º homem que estava dentro da fornalha foi um anjo enviado do nosso Deus. Eles não estavam sozinhos. E quando ele viu aquilo e mais os outros que estavam ao redor dele, disseram, nós colocamos 3 homens ali, por que tem um 4º homem? E por que eles estão passeando dentro do fogo? Chama Mesaque, Sadraque e Abidênego aqui. Chamem ele e tirem-o de lá. E quando eles foram retirados daquela fornalha, eles saíram ilesos para a honra e glória do nosso Deus. Eles saíram ilesos, amados, porque eles servem a um Deus fiel, eles servem a um Deus que pode todas as coisas. E o que é uma pandemia no meio desse povo, Senhor? No meio de nós, Deus está cuidando de cada um de nós. Deus não tem se esquecido. E quando eles foram chamados para falar com o rei citou e disse logo, vocês, o Deus de vocês agora vai ser maravilhado também no meu reino. O Deus de vocês também vai ser reverenciado aqui. Por quê? Porque o Deus de vocês também é um Deus maravilhoso. E a palavra de Deus diz que Nabucodonosor disse que bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidênego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. E eles
eram funcionários do rei Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles eram funcionários, eles tinham cargos, porém eles não tinham medo. Eles não tinham medo porque eles serviam a um Deus fiel, que nunca ia desamparar eles. E eles disseram prontamente ao rei que não iriam se prostrar diante da estátua do rei, porque eles criam em um Deus fiel. Porque Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Deus tem um plano na vida de cada um dos amados ouvintes, dos amados irmãos que estão nesse momento apreciando a palavra do nosso Deus. Aqueles jovens, eles eram jovens e eles faziam a vontade de Deus. Mesmo com tudo o que aconteceu, eles se recusaram. Sabe por que eles se recusaram? Porque eles acreditavam em Deus. Eles acreditavam que Deus poderia tirá-los daquela fornalha. Eles acreditavam que Deus tinha planos na vida dele. Eu fiz a leitura da palavra em Jeremias, e na palavra de Deus em Jeremias diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E o que foi que esses jovens fizeram? Eles procuraram a Deus de todo o coração, amados. Eles procuraram a Deus com tanta devoção, com tanto amor, que Deus os ouviu. Sabe por quê? Porque eles tinham fé. Eles tinham fé no nosso Deus. Se eles não tivessem fé no nosso Deus, eles não teriam saído ilesos daquela fornalha de fogo. Eles não teriam tido a ajuda do nosso Deus e um anjo está com eles ali. E os planos que Deus tinha na vida dele foi de mostrar através deles as ações de Deus, que Deus era um Deus onipotente. Tanto é que o próprio rei, ele aceitou que o Deus que ele serviu era um Deus fiel, era um Deus amável, era um Deus maravilhoso, é um Deus que pode todas as coisas. E nós, neste momento, o que estamos fazendo, se murmurarmos, amado, não devemos murmurar, porque se crermos, veremos a glória do nosso Deus. Se tivermos fé para seguirmos em frente, veremos a glória do nosso Deus. O nosso Deus, ele tem feito grandes coisas em nossas vidas, coisas maravilhosas. Bendito seja o nosso Deus. E vocês viram que eles eram funcionários do rei. E depois do que aconteceu, eles continuaram a ser funcionários do rei em uma nova função melhor do que a que eles tinham, segundo a palavra de Deus. Porque eles receberam, Deus é fiel. Deus, ele exalta o filho dele. Deus, ele não deixa o filho dele ser humilhado. E Deus fez grandes coisas na vida de Sadraque, de Mesaque, de Abednego. Eles eram amigos de Daniel. Eu acho que vocês devem ter ouvido um pouquinho da história de Daniel, quando Deus livrou Daniel da cova dos leões. E Daniel também andou na cova, e Daniel fez do leão travesseiro. Porque Deus também agiu com o amigo dele, Daniel. É muito bom quando a gente age de acordo com a palavra de Deus, porque Deus é fiel, amados. Quando uma tempestade cai, ela não passa uma eternidade, não. A tempestade tem um tempo dela para acontecer. Ela começa, ela tem começo, tem meio e tem fim. Pode ter um desastre ou pode não ter, mas ela tem começo, tem meio e tem fim. Se tem uma enchente, como passamos na enchente de 2010, ela começou e ela findou. Nada é eterno. O que é eterno é a palavra de Deus. Pandemia não é eterna, mas o nosso Deus, ele é eterno. O nosso Deus, ele pode fazer grandes coisas na vida de cada um de nós. E você, amado ouvinte da palavra de Deus, você que está ouvindo a palavra de Deus, você que tirou esse tempo para ouvir a palavra de Deus, não é a diaconisa Janaína que está falando para você, não, é o Espírito Santo de Deus. Acredite que nós servimos a um Deus fiel. Acredite que nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. É um Deus que está conosco todos os momentos de nossas vidas. Eu sempre peço em casa orações, peço orações por todos da nossa igreja, por todos que necessitam, por toda a minha família. Sempre agradeço a Deus, porque quando eu estava, posso até dizer esse resumo, testemunho, quando eu estava próximo a casar, eu pedi a Deus um homem instruído da palavra dele. Eu dizia ao Senhor, não quero ouro nem prata, quero um homem instruído na tua palavra. E foi o que o Senhor Deus me deu.
um homem instruído na sua palavra, que sempre se debruça para trabalhar na casa do nosso Deus. E Adeilson, ele não está aqui hoje, mas ele está em casa nos assistindo, porque tanto ele quanto o Sérgio, quanto o Silvio, eu posso citar o nome dos irmãos, eles têm se debruçado para fazer a obra do nosso Deus. E louvado seja Deus por ter pessoas que queiram e querem trabalhar na casa dele. Deus abençoa, Deus é fiel, Deus não vai deixar você queimar em nenhuma fornalha, não. Creia em Deus. Se a doença vier, ele é Deus. E se curado for, ele é Deus. E se tudo der certo, ele é Deus. E vai continuar sendo Deus, ele não mudou. Ele não mudou e não vai mudar. Só basta você crer que a palavra do nosso Deus continua viva em nossos corações. Eu tenho agradecido a Deus todos os dias quando chega o meu esposo em casa e eu vejo com meus filhos que está todo mundo com saúde. Agradeço. Mas se não estiver com saúde, Deus vai dar saúde novamente, porque nós servimos a um Deus que tem planos em nossas vidas. Deus não quer fazer você sofrer. Deus tem planos de dar uma esperança e um futuro. Deus tem planos de fazer você prosperar e não te causar dano. Só basta você clamar a Deus de todo o seu coração, que você vai ouvir o temor, o amor que a palavra de Deus tem para você. Você sabe que nós precisamos muito, muito mesmo pedir a Deus. Cada vez mais pedir a Deus que Deus irá nos abençoar maravilhosamente. Eu agradeço a Deus todos os dias por poder estar na casa do nosso Deus. Desde criança que estou na casa de Deus. Fui nascida e criada no Evangelho. E agradeço a minha mãe, que está nos assistindo. Mãe que está aqui em Água Preta comigo. Deus te abençoe, minha mãe, por ter me criado na casa do nosso Deus. E continuar andando e caminhando na casa do nosso Deus e pedindo a Deus que Deus continue me estruturando para trabalhar na casa dele. E os nossos filhos também. Eu disse a Arthur que iria mandar um coraçãozinho para você, viu, Arthur? O coraçãozinho está aqui. Você vai completar o coraçãozinho aí de casa, viu? Meu amorzinho, meu primogênito, o meu outro bebezinho também. Que o Senhor Deus, assim, continue abençoando a cada um de nós, amados ouvintes da palavra de Deus. Porque Deus tem feito muitas coisas em nossas vidas. Se você olhar, você vai superar toda a crise. Toda a crise. Não tem depressão que a sua fé não possa suprir. Se você tiver fé em Deus, você não tem depressão. Se você ter fé em Deus, você não vai ter crise de ansiedade. Se você tiver fé em Deus, a sua vida vai caminhar mesmo em momentos de crise. Tendo fé em Deus, você vai conseguir caminhar e fazer a vontade de Deus. Imagina o que aqueles jovens sofreram naquela fornalha. Imagine como foi difícil eles disseram, foi difícil para eles dizer, mas eles criam em Deus, que Deus não ia desampará-los. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram ilesos, nem cheiro de fumaça eles tinham. As vestes deles estavam todas intactas. Não tinha nenhuma fuligem de nada queimado. Tudo estava do jeito que eles entraram, porque eles serviam e nós servimos a um Deus de providência. Louvado seja o nome de Deus, glória seja o nome do nosso Deus. Se você que está ouvindo a palavra de Deus, se você que está nos assistindo e crê que servimos a um Deus de providência, diga nesse momento, levanta as mãos para os céus e agradeça a Deus pela sua vida, agradeça a Deus pelas providências que Deus tem feito a cada um de nós. Nesse momento, eu irei louvar o Senhor com o hino da cantora Estela, Tu És Fiel, e vou pedir para que você, amado ouvinte da palavra de Deus, você que está nos assistindo, levanta agora do teu sofá, da tua cadeira, de onde você está sentadinho, levanta desse teu sofá e nesse momento louva o Senhor comigo e agradece a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador.
oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero me alegrar, ainda que a figueira não floresça. Quero te adorar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Deus é fiel, irmãos. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Declare que Deus é fiel na tua vida, amado ouvinte da palavra de Deus. A mim. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Creia que nosso Deus é fiel, servimos a um Deus fiel, um Deus que continua em nossos corações. Se você crê de coração, você vai saber que Deus tem planos para a tua vida, tem planos para a minha vida, tem planos para a tua família, amado ouvinte da palavra de Deus, amado irmão, amado colega que está assistindo, amigo que está assistindo essa live da nossa primeira igreja batista. Deus te abençoe, amado. Deus está na tua casa, Deus está na tua vida, Deus está no controle de tudo. Ele é fiel, amado ouvinte. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel.
Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Você escutou nesse lindo louvor que Deus, ele é fiel na vida de cada um de nós. Ele nunca nos desamparou, nunca vai nos desamparar. E nós temos que crer que dias melhores virão, porque nós servimos a um Deus de providência. Estamos passando por uma nuvem, mas uma tempestade, ela não vai durar a vida toda. Estamos passando por alguns meses. Eu nunca imaginei de vir assistir, de fazer um culto e ver que não tem Rosilda saindo para tomar uma aguinha. Não tem ali a irmã Idalécia com a irmã Rubenita ali, tudo sentadinho. Eu sentada ali com a Caleb para ficar um pouco quietinho. E segurando o Benjamin, a Deus do lado. E as crianças. Mas Deus tem cuidado de cada um de nós. Mais um pouquinho e nós estaremos voltando para fazer a obra do nosso Deus. Que Deus abençoe a toda a MCM da nossa igreja, essas mulheres que sempre estão visitando, estão orando, estão intercedendo, estão organizando eventos na casa do nosso Deus. Que Deus abençoe o nosso pastor, a todos que estão em oração pela nossa igreja. Às vezes, eu digo a Adeilson, que é o nosso missionário Adeilson, diácono da nossa igreja, que ele ainda não foi consagrado a pastor. Mas Deus, ele tem dado a ele o semblante de um pastor, porque nós, quando recebemos de Deus o dom, nós recebemos o respeito das pessoas. E muitas pessoas já chamam ele assim, pastor, mas porque Deus o abençoou já como pastor. Ele pode não ter sido ungido pela bênção do homem, mas a bênção de Deus já está no coração dele, já está na vida dele. E eu tenho agradecido muito a Deus por tudo que ele tem feito também. Agradecida a Deus também por esses jovens que têm vindo aqui para fazer a obra do nosso Deus. Não é fácil sairmos de nossa casa, do nosso conforto, para fazermos a obra, mas Deus, ele tem um plano na vida de cada um. Sérgio, Silvio, que Deus assim continue abençoando a família de vocês, que mal nenhum chegue na tua tenda, que Deus continue intercedendo por cada um dos filhos de vocês e de suas famílias, para que o nosso Deus continue abençoando e que voltemos para a nossa igreja para testemunhar quão bom e quão grandioso é trabalhar na casa do nosso Deus. Os agradecimentos vai para todos os meus familiares, que eu acredito que alguns estão assistindo, que me confirmaram, colegas, eu não sei os nomes exatos de quem está assistindo nesse momento, mas assim, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Deus é fiel, ele não mudou, ele tem planos para você. Creia somente que Deus tem muitas coisas para fazer na tua vida. Assim como ele fez com Sadraque, com Mesaque, com Abidênego, foi um momento ali na fornalha de fogo. Eles não passaram muito tempo, porque só é eterno o nosso Deus. Ele não muda. Pode mudar os acontecimentos aqui na terra, mas o nosso Deus, ele não muda e ele jamais mudará. Ele jamais falhará. Ele está em nossos corações, só basta crermos e nos debruçarmos no braço do nosso Deus, que ele vai correr ao nosso encontro. O Espírito Santo está te abraçando agora. Creia tão somente que ele está do teu lado, te abraçando. Você tem que crer e tem que ver que o nosso Deus é um Deus de providência. Eu vou deixar o irmão Silvio fazer um último louvor e, por último, faço uma oração agradecendo a Deus pelo culto. Amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor,
agradeço, Deus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Neste momento vamos interceder ao nosso Deus. Se você fez algum pedido de oração nos comentários, se você está com algum pedido no seu coração, mas que o nosso Deus ele atenda, interceda conforme seja a sua necessidade. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês que dispuserem um pouquinho do seu tempo para adorar o nosso Deus neste momento de culto da MCM, da nossa primeira Igreja Batista. Que o Senhor Deus continue assim derramando bênçãos na tua vida, na tua casa, intercedendo por cada um de vocês. Deus abençoe a vocês, amados ouvintes da palavra de Deus. Senhor Deus, neste momento, ó Pai, Senhor, estamos te agradecendo, Senhor, por esse momento que o Senhor nos concedeste de estarmos aqui reunidos para levar a tua mensagem, Senhor, através desse veículo de comunicação. Pois o Senhor tem nos dado, Senhor, força, Senhor, saúde para fazermos a tua obra, Senhor. Te agradecemos maravilhosamente, Senhor, pela mensagem através dos louvores, através da tua palavra, Senhor. Continua presentes em nossos corações, Pai. Intercede, Senhor, por cada lar, Senhor, de cada pessoa, Senhor, que esteve, Senhor, nos acompanhando durante todo este trabalho, Pai. Que o Senhor interaja com cada um, interceda, que o teu Consolador vá até a casa de quem esteja necessitando do teu abraço, Pai. Abraça, Senhor, a cada pessoa dessa, louvado seja, engrandecido o teu santo nome, Pai. Te agradecemos maravilhosamente por todos que estão fazendo a tua obra, Pai. Essa pandemia parou, mas o Senhor nos concedeu a oportunidade de levarmos a tua mensagem através deste veículo de comunicação. E se podemos fazer a tua obra, não devemos estar parados, Senhor, em casa. Teremos que estar trabalhando na tua casa. O pouco que fizermos, mas é para ti, Senhor. Que estejamos também em orações em nossos lares por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão enfermos, por esses 38, Senhor, aguapretanos que estão com essa enfermidade, Pai. Que o Senhor interceda, vá até o lado de cada um e dê a cura, Pai, para que eles venham agradecer e crer que Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus maravilhoso, Senhor, e estás presente em nossos corações. Livra-nos, Senhor, de qualquer mal, mas se a doença vier, o Senhor vai nos dar a cura para que possamos agradecer que servimos a um Deus de providência, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares. Abençoa cada um de nossos familiares, Senhor, e continua, Senhor, derramando bênçãos em nossos corações, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina agora e para todo sempre, Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês, amado ouvinte da palavra de Deus.